E o Santos enfrenta nesta quarta-feira, pela fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, o Audax Italiano lá no Chile. E o técnico Odair Hellmann terá muitos desfalques para essa partida, que pode ser decisiva porque Audax Italiano e Santos possuem a mesma pontuação no grupo E da Conmebol Sul-Americana. Então vamos falar sobre os desfalques do Santos, alguns que estão no departamento médico e outros jogadores que foram poupados devido à sequência de jogos. Mas a boa notícia, já adianto aqui para vocês, é o retorno do atacante Soteldo, que vai ficar à disposição com grande chance de ser titular. Mas antes da gente falar sobre isso, quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição, é completamente gratuito. E aí o que você vai fazer? Baixou o aplicativo da OneFootball? Coloca o Santos como seu time do coração, porque dessa forma você sempre vai ser notificado quando tiver alguma novidade, alguma notícia, escalação confirmada. Se sair gol do Santos, você é notificado. Tem o tempo real de todos os jogos do Santos. Tem também os lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana, dessa partida, inclusive, Santos e Audax Italiano. Então o link tá na descrição para você baixar, tá certo? Bom, como eu falei, né? Esse pode ser um jogo decisivo porque ainda é fase de grupos da Conmebol Sul-Americana e, como vocês sabem, o primeiro colocado de cada grupo já tem a classificação garantida para a próxima fase, mas os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Conmebol Libertadores. Se enfrentam e quem, tiver a melhor sorte aí avança para a próxima fase da Conmebol Sul-Americana. Então é importante o Santos vencer, ou pelo menos, caso não consiga vencer, pontuar no Chile, porque o Audax Italiano está na segunda colocação com 4 pontos, o Santos também tem 4 pontos, mas está na terceira, o Blooming tem nenhum ponto conquistado e o News Old Boys é o líder do grupo com 9 pontos. A diferença entre Santos e Audax Italiano é no saldo de gols, do Santos é 0, da equipe chilena é 1, tá certo? Bom, vamos então falar sobre os desfalques e também as novidades do Santos para essa partida contra a equipe chilena. 2 jogadores do Santos que foram poupados, Lucas Lima e Dodi, devido à sequência dos últimos jogos, são jogadores que o Santos avaliou por conta de exames físicos e clínicos e também relatos dos próprios atletas de desconforto ou que já estão mais desgastados, saem mais cansados das partidas. Então, para não perdê-los por conta de uma lesão muscular, por exemplo, o Santos achou prudente que Lucas Lima e Dodi fiquem ausentes aí para essa partida, sequer viajam para o Chile. Já o Lucas Braga, ele teve um lance ali, que ele bateu com a cabeça no clássico contra o Palmeiras, ainda está apresentando alguns sintomas, então o Santos também, por precaução, não relacionou, não vai viajar com o Lucas Braga para esse jogo no Chile. Outros desfalques, o Mendonça, que segue se recuperando de um desconforto na coxa, Felipe Jonathan e Zabala, como vocês sabem, estão se recuperando da cirurgia no joelho, só voltam no ano que vem. O Sandri está fazendo transição, está recuperado daquela infecção na face, então está fazendo trabalho de transição. Inocêncio, Lua Dias e Mezenga não podem jogar essa fase de grupos da Conmebol Sul-Americana porque não foram inscritos, então obviamente não viajam. E aí temos os relacionados, ou pelo menos quem viaja com o Santos para o Chile. Goleiros, João Paulo, Vladimir e Diógenes. Laterais, Natan, João Lucas, Lucas Pires e Kevson. Então, Kevson do Sub-20 também reforçando a delegação santista. Aí teremos Messias, Michael, Luiz Felipe e Joaquim, zagueiros. Rodrigo Fernandes, Alisson, Camacho, Balieiro, Ed Carlos e Ivonei, os meias. E no ataque, Ângelo, Soteldo, David, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa, Miguelito e Patati. Patati que muitos de vocês pedem, para ter sequência nesse time titular do Santos, pelo menos viajou. Então, pode ser utilizado num segundo tempo, quem sabe, nesse time do Santos. O técnico Odair Hellmann ainda não esboçou qual que é o provável time titular
para enfrentar a equipe do Audax Italiano. Provavelmente na terça-feira, né, depois que o Santos realizar o último treinamento, teremos esse esboço de time titular. Ainda não é certeza que os jogadores considerados titulares que viajaram sejam titulares, tá? Pode ser que algum titular comece no banco de reservas, né, devido a desgaste e tal, né? Então vamos aguardar aí como o técnico Odair Hellmann vai trabalhar com o elenco que viajou para o Chile. Mas repetindo, é um jogo importante. Se o Santos não pontuar pelo menos contra o Audax Italiano, vai ficar muito difícil uma classificação para a próxima fase. A gente sabe que o Santos tem um elenco curto, tanto em questões técnicas como questões numéricas também, né? Mas é um Santos que está tentando fazer o possível para não estourar mais jogadores fisicamente. O Santos que vem com alguns problemas, né, de jogadores que vão para o departamento médico, ganham alta, jogam e retornam para o departamento médico, sequência de jogos muito desgastante também, né? Só para vocês terem noção, o Santos vai enfrentar o Audax Italiano no Chile, depois no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, joga em Bragança Paulista contra o Bragantino e depois joga lá em Salvador pela Copa do Brasil. Então são esses os próximos jogos do Santos, jogando bastante fora de casa, né? O Santos só volta a jogar na Vila Belmiro contra o Internacional no próximo mês. Então uma sequência aí, né? A logística bastante complicada, desgaste, né? Um jogo atrás do outro, não tem muito tempo de recuperação. Então o técnico Odair Hellmann precisa tirar alguns de cena para que, né, não tenha novas lesões. Só que uma coisa que me chamou a atenção em relação à entrevista coletiva do Odair, depois do clássico contra o Palmeiras, foi uma frase que ele falou: oportunizar outros e mudar esquema. Sobre essa situação, né, de ter que preservar alguns jogadores, quem sabe, para esse confronto da Conmebol Sul-Americana, ele fala sobre isso, né, mudar esquema e oportunizar outros. Ou seja, alguns jogadores, obviamente, né, com uma ausência de Lucas Lima, uma ausência de Dodi, né, pode receber mais chance do técnico Odair Hellmann. Quem são os favoritos? Acredito que o Camacho, na vaga do Dodi, é o favorito na cabeça do Odair Hellmann. Tem outras opções aqui, né? Tem o Alisson, mas não sei se ele escalaria Alisson e Rodrigo Fernandes juntos. Acho que ainda o favorito é o Camacho. Tem o Balieiro, não sei se ele escalaria o Balieiro. Ed Carlos e Ivonei, será que ele poderia colocar o Rodrigo Fernandes, Ed Carlos e Ivonei? Né, um meio-campo mais criativo. Ivonei que já jogou como volante na base, né? Então poderia deixar o Ivonei um pouco mais recuado e o Ed Carlos mais adiantado? Não sei, né? A questão do ataque. Acredito que o ataque será Ângelo, David e Soteldo. Mas, né, pode ser que ele coloque outros jogadores aí entre os 11 iniciais. Mas vamos ver aí o que o técnico Odair Hellmann define em relação a esse jogo de quarta-feira às 9 horas da noite, tá certo? E aí a gente vai acompanhando as informações e vai trazendo aqui para vocês no canal. Me siga também nas redes sociais, Instagram e também no Twitter, @NagilaLuz. A gente também está sempre postando as novidades sobre o Santos e te convido para você se inscrever aqui no canal para você receber os conteúdos todos os dias que a gente posta aqui sobre Santos Futebol Clube, tá certo? Aqui a gente fala muito de Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.